E aí, pessoal, tudo bom com vocês? O negócio é o seguinte, vamos lá trabalhar com algumas ideias agora voltadas para aceleração em física. Existem diversas aplicações do conceito de aceleração no mundo real e eu busquei trazer um desses exemplos, tá? Não necessariamente você vai usar para fazer animações, mas eu vou trazer para vocês esse exemplo utilizado na animação aqui. Agora, existem diversos lugares, por exemplo, nesses gráficos que estão fazendo a respeito do avanço das doenças ou do retrocesso, né? A aceleração, como ela tem avançado, qual a velocidade. Existem diversos gráficos que a gente utiliza com esses conceitos, então é importante a gente aprender. Vou mostrar isso utilizando um programinha aqui para animação. Bom, a gente está aqui no After Effects e eu fiz uma animação aqui de dois círculos caindo. Um deles, círculo vermelho normal, e o outro, o símbolo da biologia. E aí, aonde que está o gráfico nesse negócio, né? Cadê a parte gráfica? A gente vai vir aqui embaixo, ó, e eu vou mostrar para vocês. Quando a gente está falando da animação Y, e a gente clica aqui em editor gráfico, está sendo mostrado um gráfico para a gente. Esse gráfico aqui é o gráfico da animação. No outro também, eu quero mostrar para vocês que também está acontecendo. Ó. Se eu clicar aqui em cima, a gente tem esse outro gráfico. Como a animação se estende por um período maior de tempo, esse outro gráfico ele também tem uma curva maior, né? Ele mostra uma curva maior para a gente. E aí vamos dar uma analisada no que está acontecendo nesses gráficos aqui. Se a gente olhar para o círculo, o gráfico do círculo é esse aqui de baixo. Se a gente olhar aqui esse círculo, a gente tem aqui, vou parar a animação um pouco, a gente tem no frame 0, né, no quadro 0, a posição que está sendo ocupada lá pelo círculo, lá em cima. Ele está nessa velocidade aqui, é isso que está acontecendo, tá? E a posição que ele está ocupando é menos 160, ou seja, ele está lá para cima no gráfico. Aqui funciona diferente do plano cartesiano, tá? O zero é o início aqui do nosso y, é como se aqui fosse a origem do plano cartesiano. Aqui para baixo a gente vai ter um avanço do y e aqui para a direita um avanço do x. Tá? Um pouco diferente do que a gente está trabalhando aí com gráficos cartesianos. E aí, quando a gente avança, olha o que está acontecendo. Ó. Esse círculo está descendo com uma velocidade maior. Eu gostaria que vocês percebessem isso. Ó. Quando aquela linha vermelha passa por aqui, ó, a aceleração aumenta e depois ela reduz. Aumenta e depois reduz. Talvez seja mais fácil de ver no outro gráfico, do círculo com o símbolo da biologia. Olha só. Observa o gráfico da biologia aqui e observa essa aceleração. Ó. Aumenta a aceleração, ela cai mais rápido, em outras palavras, né? E aí depois essa aceleração é reduzida. Eu vou fazer algumas alterações aqui, só para a gente conseguir entender como é que funciona esse gráfico, tá? Vou clicar aqui nesse pontinho, e aí vamos colocar esse ponto lá para cima, tá? Vamos colocar ele lá em cima. O que significa esse início do gráfico estar bem lá em cima? Ó, ele está em 1500 pixels por segundo, aqui a velocidade é dada em pixel, tá? Pixel é cada um dos pontinhos que existe na tela do computador ali. Então, a velocidade aqui é muito alta, né? A gente está vindo de uma velocidade extremamente alta e essa velocidade ela vai ficando cada vez menor. Começa com 1500 pixels por segundo e vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até a velocidade estabelecer ali em zero. Esse é o conceito de aceleração, que sendo colocado ali em prática, sendo possível visualizar também o que está acontecendo. Quando a gente fala que um corpo ele está em desaceleração, é isso, tá? Ele vem muito rápido, ele vem não necessariamente muito rápido, mas ele vem rápido e reduz a velocidade, ou seja, desacelera. Então vamos dar play aqui, olha só. Ele acelera no início, ele vem rápido, 1500 pixels por segundo, e aí na hora que finaliza a animação, ele para, tá? E aí, se fosse o contrário, se a gente começasse com essa animação aqui, vou colocar esse pixel lá no zero novamente. Agora, e se fizesse o contrário, se essa curva aqui, ela aumentasse apenas lá no final. Então eu vou pegar esse final aqui e vou levando bem para cima. Vou colocar lá em 1500 pixels por segundo, igual a animação anterior. Então, como é que fica esse gráfico? Nessa aula de hoje eu queria que vocês entendessem isso. Esse gráfico simples de aceleração. Ó. Quando eu tenho a aceleração em 0 pixels por segundo, você está partindo de algo que está parado e essa velocidade ela vai aumentando conforme se passa o tempo. Tá? A velocidade
ela aumentar conforme passa o tempo, significa que a gente está acelerando esse corpo. Então, quando eu dou play aqui, olha só o que acontece. Ó. Começa bem devagar, ó, a aceleração. Quando essa faixinha vermelha que está passando, ela está aqui no início, a aceleração está bem devagar e aí, depois de algum tempo, ela acelera bastante. Tá? A duração dessa animação aqui é de 2 segundos, da mesma forma que era anteriormente. Apesar de que parece que passou um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui em 2. Isso, agora sim. Eu arrastei para a direita sem querer. Continua sendo 2 segundos aqui, igual era a primeira animação. A diferença é simplesmente essa questão da aceleração, tá? O objeto ele está numa aceleração pequena e depois aumenta-se a aceleração. Começa devagar e depois anima de forma rápida. Eu vou colocar as animações dos dois ao mesmo tempo agora para fazer essa comparação, tá? Espero que vocês tenham percebido que esse círculo, ele termina a animação dele primeiro aqui. Então eu vou colocar mais para frente esse final da animação até chegar em 2 também. Aí os dois começam exatamente na mesma posição, na mesma altura, não na mesma posição, porque para estar na mesma posição o x teria que ser o mesmo ali. E eles têm valores diferentes de x. Um está para a esquerda, outro para a direita. Agora, quando a gente dá play, eles começam e terminam a animação ao mesmo tempo. E agora eu vou comparar fazendo o seguinte, eu vou clicar aqui ó, no vermelho, eu vou arrastar lá para 1500 pixels. O que significa isso? Olha a diferença dessa animação dos dois. Ó. Nosso círculo vermelho ele começa acelerado e ele desacelera no processo. Esse aqui é o gráfico, né, quando a gente vai falando de aceleração, e vocês percebam o seguinte, aqui no X, né, no valor X ali do gráfico, você está contando a passagem do tempo, enquanto aqui no Y você está contando a aceleração. Não é a posição que ele ocupa. Tá? Algo que o pessoal confunde às vezes em física é isso daqui. Ó, achar que porque está caindo, a bolinha está caindo também, então isso está representando a bolinha caindo. Não necessariamente. Tá? Aquele gráfico ele representa a aceleração. Tanto que as duas bolinhas estão caindo, e se a gente for lá no gráfico de aceleração do ícone da biologia ali, o gráfico está subindo. Significa que a bolinha está subindo, que a posição Y está subindo? Não. Significa que cada vez mais está sendo acelerado isso daí. Então você vai olhar qual que é o tipo do gráfico, tá? Em relação ao tempo, aumentou a aceleração, simplesmente o gráfico está dizendo que o seu corpo está sendo acelerado. Agora comparando os dois. Quero que vocês façam essa comparação. Olha só que legal. A bolinha vermelha começa acelerada, vou mostrar o gráfico dela aqui, ó. Começa acelerada e desacelera, cai mais devagar no finalzinho do processo. Enquanto o ícone da biologia, ele começa bem devagar, ele começa desacelerado ali e ele vai acelerando conforme passa o tempo. E essas duas animações demoram 2 segundos, beleza? Essa é a análise do gráfico ali de aceleração. É uma ideia simples da gente trabalhar, tá? E está mexendo diretamente com a velocidade. E quando não houve nem aceleração nem desaceleração, aonde que isso daí não acontece? Quando a gente tem algo desse tipo aqui, ó. Vou falar só isso e a gente finaliza o vídeo de hoje, tá? Perceba só o gráfico quando não existe nem aceleração nem desaceleração. Ó. A velocidade é contínua. Significa que o objeto ele está parado naquele meio tempo? Não significa. Significa que a velocidade continua igual. Depois você perceba que a velocidade vai para zero. Por quê? O que significa isso? Parou de se mexer. Ele foi naquela velocidade contínua e parou de se mexer. Observa só. O que acontece com a figura vermelha? Ela vem numa velocidade e para. Ela mantém aquela velocidade. Ela não está nem acelerando, nem desacelerando em nenhum momento. Simplesmente está mantendo aquela velocidade e para. Ok? Então, isso é o que acontece quando a aceleração é nula. Quando a aceleração ela é zero, não acontece nem o aumento nem a redução na velocidade. A velocidade permanece a mesma. Ok? Então, espero que você tenha gostado disso aí. Essa é uma aplicação utilizada para uma animação simples, mas que pode ser usada para inúmeras análises aí de diversos artigos científicos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um abração e até mais.